Olá, assinante do Band News. O tema da semana na coluna Giro Business, o setor de galpões logísticos e industriais. E o nosso entrevistado para debater sobre este tema, Gilson Chiles, sócio e presidente da FUMUD. Gilson, vamos falar um pouquinho a respeito de oferta e demanda? E não menos importante, os reflexos da atual crise econômica e também da política econômica do país para o setor de galpões. Vamos assistir uma reportagem que contextualiza a situação para a gente poder falar a respeito. No Brasil, há um estoque de mais de 24 milhões de metros quadrados de galpões, com a previsão de chegar a quase 39 milhões até 2017. Segundo a consultoria imobiliária JLL, a maior concentração se dá nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, que juntos detêm 76% do total nacional de estoque. Porém, o setor caminha para uma discreta tendência de descentralização, com o crescimento da oferta em outras regiões. Atualmente, a taxa de vacância, que mede a porcentagem de galpões vagos, calculada em relação ao estoque total, já chega a 2 dígitos em São Paulo e a 1 dígito no Rio de Janeiro. Gilson, no cenário de hoje, como a atual crise e as políticas econômicas adotadas pelo governo vem influenciando o setor logístico, principalmente quando se fala em condomínios de galpões? Olha, na minha avaliação, o que a gente mais tem observado é que o momento é mais de uma crise política do que uma crise econômica. A gente observa que a maioria das empresas continuam com os planos de investimentos. Algumas delas retêm esses planos, algumas delas estão dando uma segurada, porém o que a gente observa é que o cenário lá para frente é bom. Por outro lado, no aspecto micro, quando a gente olha o setor de condomínio de galpões e logística, a gente observa um movimento chamado Flight to Quality. Ou seja, a gente vê empresas que estão mal instaladas buscando uma instalação melhor por um mesmo custo ou talvez por um custo menor. Então, a gente acaba vendo que a demanda acaba se mantendo não pela geração de novos espaços, e sim por esse movimento. Então, o que a gente acaba vendo é que a demanda ela está mais ou menos constante. A gente não observa uma vacância preocupante como a gente vê nos outros setores. A gente observa que o setor ele vem crescendo, que existe demanda um pouco reprimida, mas ela existe, e que ela vai atender e vai continuar fornecendo soluções de qualidade para que o país possa continuar se desenvolvendo. Gilson, entendida a atual situação do mercado, eu gostaria que você fizesse um balanço com relação aos últimos anos e como o setor vem se desenvolvendo neste período e, não menos importante, uma perspectiva futura. Qual é, de fato, a expectativa do setor com relação ao seu desenvolvimento? Quando a gente olha para trás, a gente observa que não só o setor de galpões, mas como todos os setores, eles vêm numa crescente. Então, todo mundo veio crescendo, todos os setores vêm crescendo. E o setor de galpões é um setor diretamente ligado à infraestrutura. E, por consequência, ele veio crescendo ou a taxas iguais ou a taxas maiores. A gente crê que o Brasil vai melhorar, porque a gente já viu isso que está acontecendo em outras situações, em outros cenários, e a gente viu o Brasil sair disso mais forte. Nós somos 204 milhões de habitantes. A gente tem uma pujança, uma energia que poucos países têm. Então eu diria para você que a hora que a gente olha num cenário de perpetuidade, é recomendável fazer investimento no setor, no Brasil, e que com certeza a gente vai assistir a cenário de crescimento econômico nesse setor de uma forma acima do esperado. O momento talvez demonstre uma determinada fragilidade, que facilmente será superada em 2, 3 anos. Gilson, qual é a vacância? Qual é a ociosidade que encontra-se hoje no mercado nacional? O mercado nacional encontra-se em uma vacância em torno de 15%. Ou seja, existe mais oferta do que demanda e, eventualmente, isso vem se dando até pela atual crise econômica. Sem dúvida. Porém, como eu já citei para você num quadro anterior, a gente tem esse movimento de Flight to Quality. Assim como a gente não tem a velocidade de lançamentos e construções, na velocidade que isso vinha acontecendo, a gente tem um movimento onde antigas instalações começam a caminhar para modernas instalações. Esse movimento faz com que você acabe consumindo esse estoque que está aí vago. Ou seja, cada vez mais por uma questão de exigência e necessidade, as empresas estão buscando galpões com mais eficiência, com mais investimentos,
promovendo assim o melhor retorno sobre o capital investido. Conosco, Gilson Chiles, que é o sócio e fundador da Fullwood. A Fullwood, que é uma incorporadora de galpões logísticos e industriais. E este é o tema da semana na coluna Giro Business.